Vamos à parte final do mandala do sacerdote. Já vimos o triângulo de fogo, que é o triângulo da identidade, casas 1, 5 e 9. Vimos o triângulo da terra, da matéria, casas 2, 6 e 10. O triângulo da comunicação, da mente, das relações, casas 3, 7 e 11. E agora, para fechar, o triângulo mais complexo do mandala astrológico, gente. É sempre um desafio a gente falar, ainda mais em poucas palavras, sobre o triângulo que é chamado das emoções, é o triângulo das águas, mas é o triângulo que fala da nossa vida interior, das nossas questões existenciais, do que a gente tem de mais profundo. Tudo que é relacionado ao elemento água é ligado à dimensão da consciência, onde a mente não chega, onde as palavras não chegam, portanto, não traduzem. E toda a experiência do triângulo das águas é ligado ao plano do sentir. Por isso, no triângulo das águas, a gente vê o início da vida, as emoções profundas, aquilo que a gente tem e não tem muito acesso, por isso que está ligado aos traumas da infância, aos traumas que a gente foi tendo ao longo da vida e guardando naquela caixinha do inconsciente e teve até uma amnésia em relação aos assuntos, por às vezes eles doerem demais e a gente não ter muita condição de lidar com eles num nível mais mental, distanciado, porque a água, ela faz que tudo fique junto e misturado. Por isso que essas casas de água, tanto na leitura astrológica quanto na leitura do tarô, são complexas, são profundas, e toda casa, sempre coloco isso, ela possui vários níveis para a gente interpretar. Tem sempre o nível mais básico, que é o mais imediato que a gente vê na vida, o mais concreto, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra para casas de água. Tem aquele nível mais emocional, psíquico, e tem um nível mais profundo, que nas casas de água é o bem espiritual, é o bem ligado aos inconscientes. As casas de água, elas se relacionam aos nossos três inconscientes. Aquele inconsciente dessa vida, que é a casa 4, né, que você tem as memórias de infância, as experiências lá dos primeiros anos de vida. O inconsciente que é mais pessoal, que é ligado à casa 8, que também está relacionado ao nosso desejo de poder, à energia sexual, e ao inconsciente coletivo, que é a casa 12, que é o reservatório de experiências que a gente traz para que nessa vida a gente resgate algumas questões ou não, porque esse inconsciente está ligado muito às questões mais profundas. Então vejam como não é tão fácil assim a gente interpretar as casas de água num nível assim muito rápido. Mas vamos lá dar aquelas dicas chaves do sacerdote, e a gente vai ver aqui, olha que interessante, o triângulo de água de sacerdote, acho que merecia tipo um vídeo enorme, longo, um curso, uma aula, mas eu dou aqui chaves para que vocês reflitam sobre, porque a ideia dos símbolos é sempre essa. Os símbolos são sementes, e quando caem na nossa consciência, na de cada um de nós, vão se conectar ao que lá já existe, e através dessa conexão a gente vai produzir significados, a gente vai ressignificar o que já existe ali, o que a gente já conhece, compreende, sabe. Por isso é sempre uma viagem única, o contato com cada símbolo e em cada momento da vida. Se a gente refletir sobre isso hoje, vai produzir um significado. Se a gente refletir sobre isso a semana que vem, mês que vem, vai produzir outro. Essa é a beleza dos símbolos. Vamos lá, então, para observar a dinâmica do mandala do sacerdote, que ele tem na casa 4 a justiça. E quando a gente vê a justiça na casa 4 do sacerdote, é uma coisa bem interessante. Vamos pensar assim, a casa 4, primeiro nível dela, a casa do lar, como ele é em família, qual é a postura que ele assume no meio familiar. Vemos a justiça é um arcano que fala da ordem, do equilíbrio, de tudo aquilo que a gente precisa manter nos pratos da balança bem equilibrados, e o que desequilibra a gente passa a espada da mente para manter no equilíbrio. Então a gente vê que ele em casa, ele é muito rígido para manter a ordem no sentido que ele acha que é. Ele é aquele que não acessa a casa 4, que é a casa naturalmente ligada às emoções mais profundas, através da via emocional. Ele acessa através
do arcano Justiça, que tem uma espada nas mãos, que representa a mente. Por isso, ele é uma pessoa bem fria no quesito emoções familiares, emoções profundas. Quando o assunto é emoção, ele prefere usar a razão, usar a lógica e cortar tudo aquilo que vai gerar desequilíbrio. Olha, isso parece um paradoxo, porque a casa 4, por si só, ela é uma casa que nos desequilibra só de você pisar nela, porque ela é água, muita água. Mas quando a gente vive essa casa das águas através da mente, que é o arcano da justiça, através da lógica e da razão, é como se a gente tivesse muito medo do desequilíbrio que as emoções nos colocam, nos trazem. Aí eu prefiro estar sempre com uma proteção do mental, das ideias, da lógica, para não ser engolida por aquelas emoções. Então, o sacerdote é aquele que a gente já vê que tende a reprimir as emoções que possam gerar nele algo mais espontâneo. Então, ele não tem espontaneidade nem no ambiente familiar, nem em relação às emoções dele. Ele pode ter tido na infância muita rigidez no núcleo familiar. Então, ele vem de um ambiente familiar onde tudo era muito visto através da mente, através de conceitos, de ideias, e tudo era muito traduzido e não sentido. E ele ficou bem distanciado desse quesito sentir, podendo ter num dos pais essa figura de pensar, de avaliar, de analisar. E muitas vezes essa conotação da justiça na 4 é aquela questão assim, família. Ninguém sente, ninguém é espontâneo, ninguém mostra o que está sentindo, mas todo mundo pensa. Vai ter um lado bom, todo símbolo tem um lado bom, né? O lado bom da justiça na 4 é aquele que te leva a criar um distanciamento antes de surtar. Fala assim, não, peraí, eu não vou surtar agora, deixa eu elaborar. É uma função até às vezes bem psicanalítica, de você elaborar o sentir através de um distanciamento que te leve a observar, te leve a criar um enredo, uma narrativa. Por isso que o sacerdote é um terapeuta. Então ele vai ter essa habilidade de conduzir a ele mesmo, as emoções dele e as pessoas, a uma narrativa de distanciamento das emoções primordiais. Esse é um lado bem interessante, porém, se ele não faz contato com as emoções do estado original delas, embrionário, que é líquido, é aquoso, é algo que é misturado. Se a gente não mergulha nessas emoções, elas tendem a ficar reprimidas. Aí, olhem que interessantésimo! Porque uma casa está conectada à outra, e a casa 4, ela dá origem a 8, que é o segundo canal do inconsciente, o segundo degrau do inconsciente, que a gente vai aprofundando. Aqui a gente tem uma piscina que tem um X de profundidade da 4. Essa piscina na 8 já começa a não dar pé. Aliás, eu diria que nenhuma casa de água dá pé, tá? Porque dá pé quando a gente tem a mente ali. A gente tenta que dê pé, mas não dá, né? E a gente tem que ter recursos para isso, para não se afogar. E na casa 8, olhem isso! Quem a gente encontra na casa 8 do sacerdote. Como ele não faz esse contato, esse mergulho na 4... Quando chega na casa 8, temos o enforcado. Isso, gente, é tão sintomático. Não é só ruim nem só bom. Temos os dois. Eu nunca trabalho com esse conceito bom e ruim, porque isso é um maniqueísmo da mente e a gente tem que olhar o símbolo de coração aberto, entendendo que todos os arcanos são bons, são difíceis, todos podem trazer experiências maravilhosas, às vezes através de uma experiência difícil. Então, vamos desconstruir sempre essa visão que fica muito limitada e rasa de bom e mal. Mas o enforcado, ele é complexo. E a casa 8 também é complexa, porque a casa 8 fala dos desejos, da sexualidade, fala dos impulsos para que a gente lute pelo poder. E quando o enforcado surge, o enforcado é uma carta de renúncia. Então, de cara, a gente já vê que na dinâmica do mandala do sacerdote, ele tende a renunciar aos desejos, aos prazeres, principalmente ligados à parte do sexo. A gente já viu que ele tem o eremita na casa 5, que é o prazer mundano, é a diversão, é a alegria. Então ele prefere sempre buscar prazer em algo que traga a ele uma coisa mais de introspecção, mais de sabedoria. Mas é um prazer solitário, né? Um eremita na 5. Mas o prazer da 8 é de uma outra espécie, já é a questão do sexo mesmo, da energia sexual. Um enforcado na 8, no melhor dos casos, na interpretação, que ele está usando
bem isso, esse enforcado na 8, que é possível, sim, todos os arcanos são, mas é uma dimensão que exige mais consciência. O enforcado na 8 simboliza aquele que renuncia, então é um sacerdote, é um monge, é aquele que conscientemente passou lá pelo eremita na 5, renunciou essa vida externa, e na 8 ele vai ter o enforcado, ele está feliz ali, ele está usando a energia da Kundalini, que é a energia sexual, em prol da expansão da consciência. Ele não está mais no plano instintivo da energia sexual e está no plano expansivo dessa energia sexual, no plano do despertar que ela produz. Aí a gente vê o sacerdote com um uso lindo desse enforcado na 8, mas é uma opção, é uma consciência, é uma escolha. Quando assim não é feito, o enforcado na 8 sugere repressão dos prazeres, repressão do sexo, repressão do poder. Ele não sabe como utilizar essa energia e fica refém dela. Isso pode gerar o que tanto a gente vê por aí, em termos, às vezes, religiosos, pessoas que optam por um caminho monástico, um caminho do celibato, que é o eremita na 5, mal trabalhado, e chega na 8 tendo que reprimir o desejo sexual ou o desejo do poder, aquilo ganha uma força tremenda dentro deles e eles passam a usar essa energia sexual da pior forma, que é através de abuso, é a pedofilia que a gente tanto vê, é aquela energia sexual que toma conta da pessoa e ela é manifestada de qualquer jeito, em qualquer lugar ou nas situações mais esdrúxulas, absurdas, assustadoras, porque essa energia não foi bem trabalhada. E quando ela não é bem trabalhada, ela é reprimida, ela toma conta da gente quando a gente menos se dá conta. E é isso que sugere um mau uso do enforcado na casa 8. E ele está sempre refém e escravo de uma energia que ele ainda não lapidou, não sublimou como ele gostaria. Entenderam então que a gente pode ver os dois lados, né? O sacerdote evolutivo e aquele que é só fachada, e você olha a fachada dele, mas vai investigar o mundo oculto dele, o mundo do poder, o mundo interno, e ele está cheio de amarras a questões que o dominam e ele se vê por elas aprisionado o tempo todo. E quando a gente olha a casa 12, gente, quando a gente olha a casa 12, olhem isso, a casa 12 do sacerdote é quem? É o arcano 16, é a torre. E a torre, ela vai nos mostrar uma dinâmica muito profunda também, que é o resgate kármico. Tudo aquilo que ele tem que aprender a fazer é se desconstruir, porque a casa 12 a gente pode ler como uma mensagem para o tema da 1, porque é o meu somatório de experiências, é aquilo que vai me trazer uma libertação, uma ascensão. A 12 é como se fosse a última casa para você mudar de nível na espiral. Quando a gente chegar de novo na 1, você já deveria estar numa outra dinâmica. Então é tudo aquilo que você tem como síntese e se souber fazer bem, você vai dar o salto quântico. Aí você vai passar daquela experiência do sacerdote para uma outra. Mas isso eu não vou explorar agora, porque a gente, depois, quem for fazer o curso, a gente vai explorar bastante essas dinâmicas. Mas é lindo como crescimento e de expansão de consciência. Mas a torre na 12, vamos lá, por vários canais. O primeiro deles, no nível bem evolutivo, vamos começar do melhor de todos, é aquele que entende o trajeto, a sabedoria, como um processo constante de se desconstruir. A sabedoria nunca pode nos engessar numa dimensão já realizada. Você sobe a montanha e se você acha que chegou no fim dela e ali fica e quer se aposentar, que é o lado negativo da torre, que também é chamada a casa de Deus, você vai levar uma rasteira da vida, porque vai te pôr lá ladeira abaixo, para você entender que na casa de Deus ninguém se aposenta. A casa de Deus é o nosso trajeto infinito. A alma nunca pode se aposentar, você está em constante evolução. E aqueles que paralisam a vida são obrigados o tempo todo a recomeçar até que aprendam que a vida é uma constante evolução. E o sacerdote bom, aquele evolutivo, ele sabe disso, então ele nunca se aposenta, ele está constantemente num processo de crescimento, de aprendizado, da busca da sabedoria, desconstruindo tudo o que fez para poder reconstruir novamente. Esse é o sacerdote mais evoluído que a gente pode ter. Porém, aquele que está no nível bem da aparência, não da essência, que é como eu divido o lado sombra e o lado luz,
essência e aparência, aquele que é só aparência sacerdote, ele está preso lá no enforcado, nos seus desejos, prazeres e todas as suas dinâmicas mal resolvidas. O karma dele é esse resgate de torre, que são escândalos, são situações que vêm à tona, que você tentou ocultar, esconder. O sacerdote, ele não consegue ocultar por muito tempo nada com essa torre na 12. As coisas vêm à revelia da vontade e escolha pessoal dele. A torre na 12 fala sobre isso. É o resgate que mostra, como o Buda diz, quando a gente sai do reto caminho, da reta ação, a vida te passa uma rasteira para que você recupere a sua rota. E o sacerdote, toda vez que ele sai da rota dele de conduta, do alinhamento com o divino, ele vai ter esse chamado. Isso vale para a gente quando a gente vivencia o sacerdote, que mostra que você naquele momento você já chegou ao nível que você não tem mais a permissão de sair da rota. Você sabe como é isso? Sabe quando você fala assim, agora eu já sei a lei? Porque existe aquela frase, né, que diz aquele pensamento, Deus protege os ignorantes, não tem isso, assim, os inocentes, as crianças. Isso é um dizer muito sábio que diz, enquanto eu estou com o véu do esquecimento, eu ainda tenho uma certa permissão de errar, de seguir uma conduta não tão interessante, vamos dizer assim, mas quando o véu do esquecimento já me foi removido, é quando a gente está vivenciando o sacerdote, agora eu já sei, agora eu conheço a lei, errar vai ser caro para mim, eu vou pagar um preço. Então, quando a gente vive na dimensão do sacerdote, a gente sabe que pegar aquele caminho que não é do bem, que não é evolutivo, você vai pagar um preço por isso. E o preço é uma punição divina? Não, é você mesmo. É o seu eu superior que fala, você já não está mais na dimensão de consciência de fazer besteira. Não tá, você já sabe qual é o caminho correto. E enquanto você insistir em pegar um caminho que não é o correto, da retação, você mesmo vai se colocar em maus lençóis. É simples assim, não é nenhuma intervenção divina. Por isso que o sacerdote involutivo, quando ele está ainda na inconsciência, ele chama a torre na 12 de intervenção divina, é um Deus que pune. Lembra da morte que ele tem lá na 9? É o Deus punitivo, é o Deus que pune os pecadores. Ele vai atribuir tudo isso a forças externas. Aquele que já se autoconhece, é o sacerdote da luz, ele entende que não foi um Deus punitivo que me trouxe essas questões horrendas da minha vida. Fui eu mesmo porque, sabendo o caminho correto da retação, eu peguei o caminho incorreto. E eu já sabia disso. Aí a vida me traz esse desconstruir, mas com uma oportunidade para que eu possa recomeçar e recomeçar na reta ação, na reta conduta. Olhem que linda essa mensagem do sacerdote, que é para todos nós, né, que estamos vivendo nesse mês o sacerdote. Então pensem sobre isso. Quais os caminhos que você sabe que deveria estar seguindo e às vezes segue aquele que não seria o legal, mas fazendo de conta, faz de conta que eu não sei e que eu nem aprendi essa lição ainda, mas a vida sabe que você aprendeu. E aí ela vai colocar uma torre na sua vida, desconstruindo, para ver se abre seus olhos e você volta de novo e faz tudo dentro do caminho que você já sabe e já conhece. Esses arcanos podem também falar do passado do sacerdote, mas, gente, isso seria um aprofundamento muito maior, né? O vídeo fica muito grande e a ideia é a gente ter esses elementos para pensar, mas esse passado, assim, é o passado família, o passado ligado ao sexo, ao poder, à torre, as questões mais coletivas, e quando a gente estuda, a gente vai entendendo como se fosse mesmo uma terapia de vidas passadas que a gente estuda nas casas 4, 8 e 12. E esses arcanos falam muito sobre isso, até quando sai na mandala, pode ser um momento que você esteja vivenciando um fragmento de uma vida passada através desses arcanos aí nessas casas de água, que são as casas que nos conectam a fractais nossos que não são dessa vida, dessa personalidade, são de outras, mas que ainda estão presentes, e se saem no jogo dessa vida, eles estão pedindo para que a gente os integre a essa personalidade, naturalmente, para nos livrar de impressões, emoções que estão, às vezes, vibrando negativamente por não estarem integrados. Então, tipo, uma torre na 12, pode ser que eu tenha uma experiência de uma catástrofe, que eu tenha perdido a vida numa outra vida, num
numa tragédia que envolva o coletivo, né? Enchentes, tsunamis, inundações, terremotos, coisas muito ligadas à torre, e eu venho nessa vida, ou nesse momento eu comece a aflorar uma síndrome do pânico, etc. E aí, lembrando sempre que essa torre estando no mandala do sacerdote, porque para quem já conhece tarô, que eu quero que vocês entendam isso. Vamos dizer que eu tire hoje no meu mandala uma torre na 12. É bom lembrar que ela está no mandala do sacerdote, mesmo que ali no meu jogo isso não esteja certinho, assim, na ordem numérica. Para quem não conhece, esqueça isso que eu falei agora. Mas para quem conhece, é para refletir sobre isso. Porque um dos resgates dessa torre vai ser eu ativar o sacerdote que me habita, me conectar a uma lei, buscar uma terapia de TVP, fazer regressão, porque eu vou ativar esse mandala do sacerdote através dessa torre na 12. Se não ficou claro, venha fazer o curso, porque na parte 2 do curso de tarô a gente estuda profundamente esse tema mandala dos arcanos, que a gente estuda a parte 2, a parte avançada do curso de tarô, depois das primeiras 4 aulas, toda essa dinâmica, e aí isso fica muito claro e muito terapêutico, muito elucidativo. Com muito amor no coração, fechamos aqui as casas 4, 8 e 12. Eu fico aguardando sempre que vocês ponham a observação de vocês, que vocês sentem dessas posições. Isso é muito importante, gente, para a gente poder fazer uma troca mais rica de conhecimento. Saudações cristalinas e arcanas!